Rádio Ação, com Eduardo Baez, Madeleine Lasco e Fernando Martins. As notícias da semana e a cosmovisão cristã. Boa tarde, São Paulo, boa tarde, Brasil. Este é o Rádio Ação, notícias, comentários e cosmovisão cristã. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo é uma visão de mundo que redimensiona toda a nossa visão exclusivamente humanista. Esta é a proposta deste programa, olhar para as notícias do Jornal do Dia e buscar o que a cosmovisão cristã nos diz. Greve dos caminhoneiros, política nacional, intervenção militar, relacionamentos familiares, Copa de 2018, o racismo de sempre presente, agora no Rádio Ação. São 13h02. Bom, vamos começar apresentando aqui todo mundo. Esse é o Edu Baez. Eu sou... Quem que eu sou? Madeleine Lasco ao nosso lado, jornalista com larga experiência no rádio, na internet, direitos humanos e outras coisas mais dessa humanidade que nos cerca, né, Madeleine? E esse é o Fernando Martins, que além de me aturar, né, porque eu... Fernando, eu sou daquele tipo, Jesus chama porque não convive com você, mas o Fernando convive. Isso. Fernando convive. Fernando é jovem, mas tem muita experiência em jornal, em rádio, televisão, internet. E o Edu está começando nas ondas do rádio, mas atura adolescente. Atura adolescente, youtuber também, né? Estamos no YouTube, estão conosco aqui também. O pastor Marcos Lopes Ribeiro Júnior, mais conhecido como Marquito, vai estar conosco aqui, falando lá de Piracicaba, da Igreja Presbiteriana Ajuntamento. Estamos juntos aqui para o dia de hoje. Tudo bem, Marquito? Tudo bem. Estamos aí, prazer estar aqui no meio desses loucos todos e vamos ver o que dá isso. Bom, a gente vai aqui comentar as notícias da semana. Vamos começar aí falando de várias notícias que a gente separou aqui. Eu acho que a notícia que todo mundo tá em cima é da greve dos caminhoneiros, não é? Mas chega um certo momento que eu acho que tem mais fake news do que news na coisa, né? E eu acho que é um grande ponto que a gente tem que explorar também. O que é verdade e o que é mentira, né? E quem ganha com a mentira? Com a mentira, sempre tem, né? O mercado da mentira, da miséria. Sim, da miséria, o cabide da miséria. Bom, vamos começar aqui por um ponto que eu achei muito interessante, que é o seguinte. Foi feita a pesquisa de quem apoiava a greve, que era uma grande margem da população. Mas o percentual dos que apoiam é exatamente igual ao percentual de quem não quer pagar a conta. 87% apoiam e 87% são contra pagar a conta. Isso não é algo revelador da alma do brasileiro? Que acho que o brasileiro cada vez mais tem se tornado um adolescente de 40 anos. Tô sendo ruim? Não. Eu acho engraçado como essas pesquisas elas só se aplicam ao Brasil, né? Porque o nosso Brazilian Way of Life é aquela história, né? Vamos fazer um negócio diferente hoje, vamos todos nós almoçar num restaurante chique, mas ninguém quer pagar, né? Mas vai ser legal. Na conta da firma. Vai ser legal a gente ir no restaurante. Vai, mas no final tem uma conta. Não existe almoço de graça. Aqui o pessoal acha que tem. Então. Tô sendo ruim? Pastor Jesus vai me castigar? Arriscaria que não, mas eu arriscaria dizer que esse número é completamente bíblico. Pelo seguinte, quem é que não quer paraíso sem ter que obedecer? E a Bíblia começa com o ser humano no paraíso, aproveitando todas as benesses do paraíso. Quando Deus diz, você tem que me obedecer, ele diz, aí não. Então eu quero tudo de bom que Deus possa me dar, desde que eu não tenha que me relacionar com Deus em obediência. E aí, claro que eu quero as benesses da greve, eu não quero ter que pagar a conta. Isso tem a ver com a alma humana, isso desde Gênesis 1, 2 e 3 está sendo revelado lá pela Bíblia. A gente não quer se comprometer, é isso? A gente quer a parte boa. A parte boa. Lógico, queremos sim a vida eterna. Quem não gostaria, por exemplo, de ir para o céu sem ter que se comprometer com Deus a vida toda? Já imaginou que beleza?
Você não tem que obedecer, você faz o que você quiser. Um green card. Um green card. E aí a gente faz Deus virar um avôzão. Porque o avô tudo pode, né? É. É verdade. Vou pode A gente qualquer coisa, gosta de- estraga tudo, né? A gente gosta de Deus como avô. Ele vai dando as coisas. Pode, doce antes do... Pode. Faça o que você quiser. E no fim você vai pro céu. Tem, eu acho, um comportamento um pouco assim, hoje, na sociedade em geral. E do você que é professor, não tem uma espécie de condescendência maior? Eu não sei se é porque... Você vê o grupo de WhatsApp da minha família. Grupo de WhatsApp da minha família não tem uma tia que manda bom dia com flor. É sui generis, gente. Não, é absurdo, é absurdo. Vou te falar. Você faz um desenho, ninguém fala, ai, que bonita a sua arte. As pessoas falam, você não é boa de desenho, né? É. Só que não é o seu forte. Tipo, tá mandando isso por quê? Hoje o que a gente nota, né? O que Eu lembrei de várias tias. Então eu fico... É um choque de realidade. Choque né? de realidade. Não é aquele mundo assim... Porque hoje a gente Terapeuta vende adora muito tia, né? isso, que você pode tudo. Uhum. O que você quiser, você... Não, eu não consigo ser um neurocirurgião. Eu me conheço. Eu não consigo ser piloto de avião. É muito botão e reloginho pra eu olhar ali. Eu Eu não sei que eu consigo vou nem fazer. ser magro. Então, eu te Porque você entendo. precisa se submeter. É. Precisa ser magro, você precisa se submeter. Há uma dieta. Há uma dieta, você precisa Exatamente. submeter ao nutricionista, ao médico, ao Há remédio. regras. As regras. É isso mesmo! Tá? Tem Tá? que se submeter. É. Tem que se submeter. Aí você É. chega, o que acontece? Você chega na semana, você tá firme. Aí domingão os irmãos da igreja chamam pro churrascão. E aí, como é que faz? A gente tem que estar em comunhão com os irmãos da igreja. Eu concordo. Eu acho que a gente não pode deixar. É. Mas veja, isso é tão inerente ao ser humano, né? Querer tudo que é bom sem nenhum tipo de comprometimento. Exatamente. Então, o brasileiro fazendo isso, o brasileiro está sendo extremamente humano. Eu acho que o brasileiro ele é mais descarado do que os outros povos por aí. Os outros pouquinho fingem. mais. A gente não, a gente já A gente fala não o se que é importa. mesmo. A gente Não, não e- liga de ser assim. Eu sou assim. Não, mas, E não, aí mas tem isso a uma outra gente. coisa, o Mas isso, jeitinho brasileiro, né? mas isso a gente sente pesado, seja na vida da família, a gente sente pesado isso na questão da vida na empresa, vida profissional, na vida da igreja. Sim. Porque a gente coloca o tempo todo, a gente tenta estabelecer processos, toca um celular neste momento, né? Mas a gente tenta estabelecer processos e continuidade, submissão, mas o que acontece? A pessoa começa a caminhar naquele processo, aí ela aprende e daqui a pouco ela começa a dar o jeito dela, né? Então essa questão, voltando na primeira notícia que suscitou toda a nossa discussão inicial com confissões familiares e tudo mais, né? A gente vê essa pesquisa que diz que todo mundo apoia a greve e exatamente a turma também que é contra ter que pagar. Isso mostra o grande jardim da infância em termos cívicos que nós temos no país. O que você acha disso, Madá? Eu acho que, assim... Você derrubou a caneta aqui. Gente, sempre eu tô derrubando Esse alguma barulho- coisa, né, cara? Instantes antes do programa começar foi o telefone. Né? Vamos ver o que vai ser até o final. E nós estamos com medo porque estamos no quarto andar. Mas, assim, essa coisa do jardim da infância, eu costumo dizer que a gente tem um grande parque de areia antialérgica estabelecido, né? Tem um celular tocando e a gente não sabe de quem é. O meu. O meu não. Ouçam Gente, efeitos alguém rouba sonoros. celular aqui? Não. Então, bom, é verdade, né? Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Mas, enfim, Aqui, né? Então, Uhum. aqui ainda não. a gente tem uma outra notícia aqui, que essa foi uma notícia que eu só não ri porque é pecado. Que é o seguinte, Mas Deus é humorado. manifestantes pró-intervenção militar, isso foi lá em Goiás. Mato Grosso, não foi? Mato Grosso. Tá certo, Mato Mato Grosso. Eles eram um grupo de 200 pessoas fazendo uma manifestação pela intervenção militar. Aí chega um comboio do exército, escoltando caminhão de combustível. O exército mandou os caras saírem. Os caras conheciam o significado da palavra intervenção, mas aparentemente não conheciam o significado da palavra militar. O exército falou, sai daí!
eles acharam que eles estavam lidando com quem? Eles sentaram no meio da rodovia e começaram a cantar o hino nacional. O que o exército fez? Deu flores e cantou Imagine? Não. Fizeram Não. uma roda e uma ciranda com o hino nacional? Ou então Colocaram um Ou- crochê na árvore? Ou alternativa C? Ou ainda fizeram um monte de papeizinhos escrito eu felicito ou eu critico. Não. Eles nem diminuíram A marcha. a marcha do comboio. Foi bala de borracha e gás lacrimogênio. Braço forte, mão amiga. 2 Isso. minutos o pessoal que estava elogiando o exército estava xingando já a mãe do pessoal do exército. Aí, Que é uma injustiça, porque o pessoal só tava dando uma aula prática. eles pediram e chegou. Gente, Aí eu não Oração entendi. Os respondida. clamores imediato. foram atendidos? Aham. Aqui Então, estamos. Aí eu não entendi o que essa gente queria. É. O que eles queriam? O que eles queriam? Não, porque assim, o pessoal precisa, e aqui vou cair no lugar comum de professor de história, o pessoal precisa aprender um pouquinho sobre história, lembrar do que foi esse negócio, né? E não faz nem tanto Não tempo. faz nem tanto tempo, porque você vai pegar a história do regime militar, você não tem esse espaço para poder manifestar como você tem hoje, da maneira que acontece. Então, pedir essa intervenção, receberam. É do jeito mais prático possível. Não, e a grande questão também é por que pessoas adultas resolvem tomar uma atitude, sair de casa, ir pra rua fazer isso e, de repente, não tem a menor ideia do que elas estão fazendo? Uma pessoa que pede intervenção militar desobedece o exército? Por que o discurso é um e a prática é tão diferente? mas aí tem uma outra coisa com relação à intervenção militar. Vocês já notaram que todo mundo que pede intervenção militar, ela pede intervenção militar para os outros? A pessoa que geralmente pede intervenção militar, ela não está pensando que isso vai se voltar contra ela. Porque o mal sempre está no outro. E isso, biblicamente, é muito verdade. forte. Qual é a primeira coisa que a gente faz quando comete um pecado? A gente ou tenta justificar, ou tenta projetar isso em alguém. A culpa nunca é nossa. Nunca parte da gente. Nunca. né? E voltando, de novo a gente volta lá para Gênesis, né? O que Adão fez quando Deus chega para Adão e diz assim, você comeu. Genial que Adão fez. Botou a culpa na mulher e depois em Deus. E Deus, porque Deus, eu estava aqui de boa, não lembro de ter pedido mulher nenhuma, e o Senhor inventou de fazer uma mulher. Então nós temos 2 culpados. O Senhor, Não sei. que inventou a mulher, porque eu não lembro de ter pedido, É. e obviamente a mulher, que o Senhor inventou de fazer. Então, isso é mais velho do que andar para frente. Aí vem o pessoal pedir intervenção militar. Intervenção militar para os outros é uma delícia. E eu consigo entender a intervenção militar para os outros. Tem um endereço de uns 4 que eu gostaria de passar já aqui, para já, se o exército quiser ir. Se quiser. O pessoal está em casa agora, inclusive. Assim, nem vou falar que é na rua. Não. Nem vou aqui dar um número Bairro aleatório. Alto de Piracicaba, Bairro né? Alto, Piracicaba. A minha sogra é de Santa Bárbara. Aqui, olha, o Alex Tiramisu tá falando aqui no YouTube que o povo quer que o exército entre, tire o governo corrupto e comece um novo do zero. Vou Mas falar isso não chama intervenção Isso, militar. Não é a exatamente. finalidade constitucional da Não é intervenção isso que militar, não é acontece. essa. O Não, pessoal e aí não até- precisa ler a Constituição Então, para não, né? Pelo amor de Deus. Exatamente. Não, e aí, Não. qual foi o general que eu tava falando semana passada? Não lembro nem qual que eu tava falando semana passada. Não, o general Paulo Chagas, que eu entrevistei, falou assim, Sim. mas nós já fizemos isso, entregamos, vocês não deram conta, nós vamos ter que ficar fazendo isso toda hora. Não é pra Exatamente. isso que serve o exército. É, Então, enfim. a síndrome de Chapolin Colorado. Qualquer problema, quem poderá nos defender, né? E surge. Aí, Não no é assim. caso, não é colorado, é verde-oliva. Aí é verde oliva, tem razão. Nossa senhora, vocês esses trocadilhos. Agora, isso me lembrou uma outra notícia aqui que eu trouxe da BBC, de um cara, Michael Rotondo. Não sei se vocês viram essa... Sim. O cara tem 30 anos de idade, Eu vi isso. tava morando Fantástico. na casa dos pais, Tá certo. desde os 22. E aí ele não ajudava em casa com dinheiro, Com nada. com nada, Nada. não, Não fazia fazia nenhuma cama. tarefa, não fazia a Nada. própria cama. Quem viu isso?
Ele não fazia nada dentro de casa. E aí os pais dele pediram para ele sair da casa. E os pais tiveram que chamar um advogado para tirar o cara de casa. E o cara ainda foi se defender no tribunal e pedir mais 6 meses. E os pais falaram, olha, o problema não é só que ele é inútil, é que ele é desrespeitoso com a gente não aguenta mais. Vai ter a reintegração de posse da cama. Aí do o quarto. cara finalmente saiu da casa. Imagina isso no Brasil. Vocês viram o naipe dele? Eu vi ele ali fazendo rabo de cavalo, assim. Ele tem aquele... Como é que chama aquela coisa? Que é o Coque Samurai? coque samurai, Coque Samurai. né? Não, não estamos falando contra Coque Samurai, estamos falando contra o cara, vamos falar sério. Mas não tá Eu ligado? tô muito- eu conheço falando muita contra a Coque Samurai. Pô, eu queria ter o cabelo liso pra Eu fazer. também. Não O faz cabelo isso. é... O pessoal vai falar que eu sou careca, por isso que eu sou contra a coque samurai. Então, pode ser que vão Gente, vão é te o atacar. seguinte, o Coque Samurai, ele fica bem... Não vou falar. No No samurai. samurai. No samurai. Isso lá em Então, assim, 1700. Mas o que acontece? Se O for um samurai, ele já é um guerreiro. Ele é um guerreiro maravilhoso, que tem conquistas, que é forte e que não sei o quê. Então, ele pode até usar coque. Então, mas isso inspira Mas as não, pessoas. mas não um menino de 10 Mas então, e se esses... Não, é que assim, ele já tem tudo. Então, ele pode usar coque, ele pode usar peruca, ele pode usar manga bufante, ele pode usar aquela roupa de mulher polainas... que nada... Polaina! Ele usa sandália havaiana com meia, está tudo ok, porque ele já é um O guerreiro samurai. Entendi. Agora, se você não é nada disso, não tem nada disso na sua história, não vai pegar o pior ornamento do samurai e pôr em você para tentar mimetizar a história dele. A pessoa quer o símbolo, não quer ter que fazer o esforço. Não dá muito certo. Eu vejo um coque samurai, aquilo já me incomoda. Eu tenho preconceito com coque samurai. Eu vou pro inferno? Eu torço que não. Agora é engraçado, 30 anos os pais tendo que processar Processar para o ele cara. sair de casa. Como a gente precisa de Jesus como referencial, né? Com 30 anos, Jesus já estava saindo para brigar com o pessoal, para encarar todo mundo, pronto para o Ministério Público. E agora a gente tem uma geração com 30 anos, eu não sei se eu vou sair de casa. Já imaginaram os pais servindo todinho para ele? Pode falar todinho, né? Não sei, é com o Arthur. Pode Pode sim. falar pode, todinho? pode. Vamos, atenção, todinho, patrocinar a gente. Aqui não temos problemas de merchandising. Ah, Não ok. temos. E ainda, sabe o que eu fiquei mais preocupada nesse caso? Ele estava querendo mais tempo para ficar ali porque ele está brigando pela custódia do filho dele de 8 anos. Gente, imagina Imagina o que será desse menino. o que será desse menino, filho de uma pessoa que teve que ser despejada pelos próprios pais. Assim, é a tal da coisa da... A gente fica imaginando que a família despedaçada é aquela família que tem episódios muito violentos, que não tem dinheiro, que isso, que aquilo. Não é, né? Só isso. Que não houve... Tem casos muito tristes, muito tristes. Até família que não teve aquele vínculo, aquele laço, né, de família. Esse tá tendo um laço até demais, né? A família já Não, deu. já. É um nó, virou nó. Ele reconhece, aqui na notícia diz assim, ele reconhece que gastou $1.100 que recebeu dos pais para se mudar e admitiu que não ajudava nas despesas domésticas. Quer dizer, ele ainda, para botar o cara para fora, ainda tiveram que pagar para ele ir embora. Olha a situação da coisa. Pois é. Né? Agora, como que chega nisso uma relação de pais e filhos? Não, acho como que esse cara, primeiro como é que esse cara chegou aos 30 anos desse jeito? O que aconteceu no meio do caminho para ele não chamar para si responsabilidade? Porque assim, meus alunos eles ficam bravos comigo quando eu falo assim, porque desde os 15 anos eu trabalhava, aquela coisa toda, né? Você tem, se pegar desde os 15 anos já tinha coisa, né? Aí, hoje, né, você tem essa situação em que o sujeito tá lá, 30 anos de idade, mora com os pais, precisa de grana para poder sair, e os pais têm que botar para fora, porque senão ele não sai, né? Lógico, eu não sei se isso é uma geral, mas isso é um sintoma de uma geração que está surgindo aí que não está chamando responsabilidade para si. Uhum. Todo mundo vai fazendo o papel dele, Aham. né? E vou vivendo aqui, numa boa.
que nem me vejam, né? Vou levando enquanto dá desse jeito. É a grosso modo, uma geração frouxa de responsabilidades. Uma coisa importante que a gente precisa lembrar que o problema maior não é nem sair ou não sair da casa dos pais. A gente tem um texto bíblico lá, usado como texto inicial da formação de casamento, quando lá em Gênesis diz assim, então deixa o homem, pai e mãe, une-se a sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. A gente lê esse texto com os nossos óculos, pensando assim, o cara sai da casa dos pais, ele vai se unir à mulher dele e vai fazer a casa dele. Mas no contexto em que o texto foi escrito, o cara não saía da casa dos pais. O pai fazia um quartinho a mais. Isso. E era a mulher que vinha da casa dos seus pais para morar. O que o texto está dizendo é que precisa acontecer algo muito mais profundo, que é a independência psicológica, emocional. Esse caso do cara não sair da casa dos pais com 30 anos é só um dos sintomas de algo muito mais profundo que está acontecendo no coração dele e está acontecendo no coração da nossa sociedade. Porque esse provavelmente vai ser só o primeiro de uma série de casos agora que vão aparecer muito parecidos com esse. Nós estamos diante de uma geração com sérios problemas de assumir responsabilidade porque estão travados, estão com medo, ansiosos. Está faltando alguma coisa externa que dê segurança a seres humanos. É interessante que a Bíblia diz que isso só é possível quando nós tivermos uma intervenção de Deus, colocando todas as coisas no lugar, colocando os referenciais onde eles precisam ser colocados, para que nós descubramos quem nós somos em Deus. Enquanto isso não acontecer, esses casos vão pipocar por aí aos montes. É gente patinando sem sair do lugar. E a questão é que ele já tem uma idade em que ele poderia ficar na casa dos pais para economizar. Ele tem um filho, ele não tem por que ter outra casa, uma casa grande. Mas ele poderia estar construindo um patrimônio para o filho dele. No entanto, ele poderia estar sustentando. Ele é um parasita. Ele acha que tem o direito de ser sustentado. O Natan aqui falou que ele diz que... Eu até perdi aqui, mas ele falou que na Bíblia diz que aquele que quiser comer, trabalhe. É aquela coisa, ele acha que ele tem o direito de ficar sem trabalhar, sendo sustentado pelos outros, até que idade? Porque eu não sei, eu era arrimo de família com 19 anos, eu tinha que sustentar as pessoas por circunstâncias, enfim, não que eu gostasse disso, era horrível, mas foram circunstâncias da minha vida. Eu sinceramente eu não consigo entender, às vezes, quando as pessoas vêm falar... sei lá, a pessoa tem 20 e poucos anos, vem falar... porque não sei o que, meu pai não pôde comprar isso. Tá, e daí? Não comprou por quê? Vai lá, tem 2 braços, 2 pernas, não tá morto, não tá na UTI, não consigo entender. Mas essa é uma notícia que, para mim, tem uma ligação muito clara, por exemplo, com algo muito forte no mundo todo e no Brasil, que é a teologia da prosperidade, que diz assim, eu sou um filhinho lindo de Deus, então ele tem que me abençoar. Porque o que Deus pode estar fazendo nesse momento, a não ser pensando em como pode abençoar a gente? Porque nós somos lindos, maravilhosos, especiais. Não, às vezes eu acho que a pessoa pensa, a mim. Sim, exatamente. Sim, pessoal. O que estaria fazendo Deus agora que não está aqui olhando para mim pensando no meu sucesso? Não, eu já penso um pouco diferente. Eu acho que Deus tira muito sarro da nossa cara em alguns momentos, né? Mas sim, falando sério agora, justamente essa ideia do Marquito é muito, muito interessante, porque você tem esse viés vigente, principalmente dentro do mundo de alguns segmentos aí do cristianismo evangélico que falam muito disso, né? O sujeito ele está pronto a receber tudo e Deus que se vire para fazer, né? E não, isso é um reflexo também que você encontra na própria sociedade, no próprio mundo cristão também, você encontra isso de vez em quando. Sim. Né? Mas é uma coisa assim que eu tenho dificuldade de digerir do ponto de vista intelectual mesmo. Por que haveria esta preocupação individual com a distribuição da graça? Para mim é algo difícil de digerir intelectualmente, porque a graça, em tese, a todos é dada. E por que ela seria dada de forma financeira a uma pessoa que objetivamente não precisa,
porque a ela já foram dados todos os meios para conseguir, e não é dada a uma criança que está morrendo na África. No contexto da teologia da prosperidade? Eu tenho muita dificuldade de entender qual é a lógica disso. Você está falando em termos intelectuais isso, né? Em termos intelectuais. Uhum. Eu tenho dificuldade. Por que a teologia... Porque é fácil você fazer a teologia da prosperidade em São Paulo. Uhum. Você fazer isso lá na África, onde você serviu, é outra história, né? Mas eu já vi isso sendo feito, por exemplo, no estádio do Camama, lá em Angola. E as pessoas indo ao delírio com aquela possibilidade, que ali se apagava muito mais rápido do que aqui, porque ali as pessoas voltavam para a sua realidade de miséria muito absoluta, com muito mais rapidez, já que lá não há efetivamente meios nem de você... Aquela coisa assim, eu vou trocar o meu Chevette por uma Belina, entendeu? Não tem nem isso. Mas eu tenho um pouco de dificuldade, assim, de entender por que as pessoas digerem o raciocínio. Eu acho que a gente não pode tirar desse componente a questão do egoísmo, que é latente no ser humano. E a teologia da prosperidade, ela mexe com essa parte muito forte em todos nós. É o bilhete premiado. Quem é que não quer um bilhete premiado? E aí, para sermos justos, a gente não pode esquecer que quando as pessoas caem no golpe do bilhete, você tem dois sem vergonhas na história, né? Sim. O cara que tá dando o golpe, então o cara que recebeu, em tese, ele já não é lá muito... vê uma chance de ganhar vantagem sobre de outro. Quando eu olho, inclusive para algumas pessoas, em tese, intelectualmente muito avançadas, caindo na ladainha da teologia da prosperidade, para mim fica claro, olha o lance do egoísmo. Porque me dá um bom motivo para partilhar o que eu tenho com alguém que não tem. Qual seria um bom motivo plausível nesse mundo que nós vivemos? Todos eles, em alguma forma, de alguma forma, vão chegar em algum princípio bíblico que Deus já estabeleceu há muito tempo. Mas, Marquito, desculpe te interromper. O que seria, então, a prosperidade à luz da teologia reformada? Eu gosto de uma explicação do Tim Keller. Uhum. Eu não lembro onde eu li isso, mas eu lembro de ouvir isso da boca do pastor Edu Faria, que é um pastor que está plantando uma igreja lá em Ipanema, no Rio. Ele dizendo assim, que o Tim Keller estava explicando que essa coisa da teologia da prosperidade, de você plantar dinheiro e colher dinheiro, é uma falácia, isso está errado, porque não funciona assim. Quando você planta uma semente, você não espera colher 2 sementes, 10 sementes, 30 sementes. Você espera colher o fruto daquilo. Então, no reino de Deus, quando eu, em tese, usando a linguagem, planto dinheiro, o que eu quero colher? O que Deus vai me dar? Generosidade, poder ser participante de algo bom que vai acontecer na vida de uma outra pessoa, conceitos cristãos que vão sendo colocados em meu coração. Para mim, então, a prosperidade tem a ver com ser rico naquilo que Deus considera importante. E não naquilo que uma sociedade como a nossa considera. E às vezes as coisas estão totalmente opostas. Uhum. Então, se eu vou, por exemplo, numa comunidade cristã, e lá eu vou investir o meu dinheiro porque aquela comunidade investe alguma coisa. O que eu estou ganhando com aquilo? Eu estou ganhando o privilégio de aprender a ser generoso. E ser generoso é algo bom, segundo o que a Bíblia diz. Joia. Nós vamos fazer um break agora, que são 13h30 em São Paulo. A gente volta daqui a pouquinho com o Rádio e Ação. O papo está muito bom. Voltamos daqui a pouquinho. Um abraço. Rádio Ação, com Eduardo Baez, Madeleine Lasco e Fernando Martins. As notícias da semana e a cosmovisão cristã. Em 1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.
Sou o pastor Sérgio Lima, da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro. Estou te convidando para ouvir o programa A Vida de Jesus, toda sexta-feira, meio-dia, na IPB3, a rádio com imagem. Leitura das Escrituras, interpretação, entrevistas e aplicações. Você é meu convidado. Espero você. Estudo Bíblico. Apresentação: Sérgio Lima. Apoio: Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, São Paulo. Mesmo a quem se quer, maltratamos muita vez. Filhos e mulher, e outros tantos mais, talvez. Nosso mais perfeito amor tem defeitos, sim, mas quem não tem? E por isso precisamos do perdão, nós precisamos do perfeito amor que vem de Deus. Amar e perdoar com Deus no coração fica mais fácil. Você está ouvindo IPB3, a rádio com imagem. Rádio Ação, com Eduardo Baez, Madeleine Lasco e Fernando Martins. As notícias da semana e a cosmovisão cristã. Estamos de volta, são 13 horas 32 minutos em São Paulo, com o Rádio e Ação, aqui direto dos estúdios da IPB, aqui na AP com eu, Madeleine Lasco, Fernando Martins, Pastor Marquito e o Super Arthur operando a mesa aqui conosco. Eu queria contar uma história, antes da gente continuar, em cima daquilo que falávamos de prosperidade, uma coisa que eu sempre conto em sala de aula quando explico pro pessoal sobre a questão, principalmente a questão do dízimo no contexto da igreja. E muita gente critica, né, a questão, essa questão de fora, né, do que é o dízimo, da dignidade que existe nisso. Eu sempre conto a seguinte história. Imagine vocês a dona Joana. Tentarei ser rápido em 1 minuto, tá? Já estão olhando feio para mim, tá? Mas imagine a dona Joana, que é uma diarista. Quanto que uma diarista ganha? Qual o valor de uma diarista? 150. Se ela trabalhar 20 dias na semana... Eu vou chegar nesse nível espiritual de não saber quanto ganha uma diarista. Né? Quanto custa um amaciante. Ora por mim, pastor. É outro mundo esse. Quero. É outro mundo. Vamos ser juntos. homem. Eu quero ser homem. Pode continuar, Edu. Continua. Então, 150. Ela vai fazer quanto no mês? Por 20? Vai dar o quê? Uns... X. Eu sou de humanas. E aí, ela mora numa comunidade, tem o marido dela, ela vai na igreja, ele não vai, ele é um cara legal, mas aí ele tem alguns arroubos meio violentos quando bebe demais a biroça da igreja, etc e tal. Um belo domingo ele vai na igreja. Alguma coisa acontece com ele que eu não sei o que é, não vou entrar em detalhes. Mas alguma coisa acontece com ele, ele volta para casa, ele joga fora toda a bebida alcoólica, o cigarro que ele tinha, e agora eles começam a ter um valor que antes eles gastavam com isso para poderem sobreviver, certo? Vão ter como acumular e tudo mais, e fazer o que eles precisam fazer. A igreja, e esse é o ponto, né? Porque tudo isso que acontece com a dona Joaninha e com o seu marido é a prosperidade no sentido de viver de forma digna, de viver com dignidade com aquilo que eles têm. Uma dignidade que a igreja muitas vezes lhe dá enquanto comunidade e o Estado não lhe dá. Porque quando a dona Joana ficar doente, quem é que vai levar ela para o hospital? No contexto, se a gente for pensar no interiorzão, quem vai levar é o pastor da igreja. Quem vai levar o pastor da igreja. É a comunidade que ela está... Exatamente. Que está abraçando ela naquele momento. Na igreja, ela é a irmã Joana. Isso. No condomínio, ela entra pelo elevador de serviço. Isso. Entendeu? Na igreja, inclusive, ela talvez lidere um ministério importante para o funcionamento de toda a comunidade. Na igreja, ela é a irmã Joana, em que a moça mais nova senta para tomar conselho e perguntar do fulano, ela fala, não vai, olha, não vale a pena você gastar, né? Sabe?
Então, esse é um ponto que precisa ser lembrado muito, muito fortemente, que a igreja tem essa característica de acolher, coisa que muitas vezes o Estado não faz. Não dá dignidade que a igreja dá, por exemplo, para a irmã Joana nesse sentido. Tá? Mas vamos em frente, Madeleine. Bom, vamos lá. A outra notícia, a notícia em si é uma notícia técnica, mas eu achei a pauta sensacional. A pauta é sensacional porque a gente já cobriu muita Copa do Mundo. Eu cubro Copa desde 98, quando eu era repórter mirim. Eu só vim depois. Eu de 2006 pra cá só. Sério? Ué. Eu tenho os álbuns desde Não pode 1978. falar Não pode falar essas Olha. coisas. Não pode Pode falar. falar Não pode palavrão. falar. Eu tenho só a álbum partir de desde 2002. Mas 78. enfim, é a primeira vez que eu vejo uma pauta dessas. Você pode ser demitido se for pego vendo um jogo da Copa? Precisa fazer uma matéria de jornal para responder isso? Então, foram atrás, o jornal foi atrás de um professor de direito do trabalho. É sensacional. Acho Não, justo. Isso é sensacional. É a garantia da informação. Da justa causa, é Da isso? justa causa, alguém que deveria estar trabalhando, mas está acompanhando um jogo de futebol, pode sim ser mandado embora. Nossa, mas que injustiça! Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu aí acho uma injustiça. Óbvio que é. A pessoa tá ali exercitando o nacionalismo dela. Tá ali levando as A pátria cores de do seu chuteiras. país, a pátria de chuteiras. É tipo ser convocado para uma guerra, Não é? né? Mas e se ela for pega assistindo o jogo da Argentina e torcendo pela Argentina? É sensacional. Aí dá isso. extradição. Aí aqui tem a informação que vem do Mackenzie, que é o seguinte. É óbvio que tem empresa que faz acordo, isso hoje é livre, tem empresa que dá folga para todos os funcionários, olha aqui a informação do Mackenzie. Tem casos em que os gestores podem abonar as horas não trabalhadas, permitir compensação, porque o cara também pode falar, dia de jogo você não trabalha, mas vai trabalhar fim de semana. Pela lei, você só pode ir assistir o jogo se o Tite te chamou. A lei é o seguinte. A lei, você tá ali entre os... Você foi convocado? Convocado? Não. Não. Então a aula é normal, o trabalho é normal, mas aqui o que diz o professor da Mackenzie Rio, lá, o Leandro Antunes, o que vale é o combinado. O que vale é o combinado, mas esse combinado pode ser o seguinte, o combinado é que lá é um local de trabalho, que é o primeiro combinado. Agora, o que me deixa, eu como jornalista, vamos usar uma palavra bonita, estupefata, é precisar fazer uma matéria jornalística para explicar para pessoas adultas que não pode ver futebol no trabalho. Não pode ver futebol. Em tese, não pode ver futebol no trabalho. Não é só futebol, né? Entre outras coisas. Entre outras coisas. Porque... Que eu já tive esse problema recentemente, você lembra? É verdade, tivemos. Tivemos esse problema recentemente com um funcionário. Isso é seríssimo. Isso é Então, seríssimo. lugar de trabalho, gente. Aqui, trabalho. explica assim, aqui, este local, este computador é para trabalhar. Trabalho. Esse horário que você fica aqui é dedicado a trabalhar. Principalmente para coisas que estamos fazendo ao vivo, que depende exatamente. de rapidez. Vocês não estão levando em consideração um ponto que é fundamental na nossa forma de pensar. Gente, primeira coisa, é Copa. Então esse já é o assunto mais importante de todos os assuntos mais importantes. Mas tô achando fraco Então ainda, justifica. Tá fraquinho, mas tô achando trem. fraco Tá esse ano, fraco. tá fraco. Você fez o álbum de figurinhas? Claro, Tá completo já? faltam 37. 37. 37. O pessoal domingo, antes da escola dominical, troca figurinhas? A gente não... sim. 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 Não sei se eu posso dizer isso, o pessoal vai ficar bravo, talvez, mas... sim. Já disse. Algumas Já pessoas disse. têm ido pro culto só mesmo para Trocar figurinhas. Mas uma Inclusive, coisa... tá mais cheio, né? Esse horário da o horário de figurinha. trocar fica mais cheio. Bom, a gente vai lançar assim, o álbum Heróis da Fé agora, para ver se continua. Isso. Agora, gente, por que justifica isso? Deus é brasileiro. Ah, tá. Então, há um componente Mas o Papa é teológico. argentino. Mas então, aí já temos uma guerra espiritual. Notaram a batalha espiritual Sim. acontecendo?
Então a gente tem que levar em consideração esse componente que é importante na formação do psique do brasileiro. Deus é brasileiro. Então, se Deus entende todas as besteiras que a gente faz, por que é que cargas d'água o chefe da empresa não vai entender? Pergunto eu. Olha que coisa. É muita psique pra mim. Tem um GC escrito ironia mode on? Não. Precisamos fazer. Não, tem que avisar que é ironia, porque tem o que- pessoal vai senão levar a vai levar a sério. sério. Às vezes eu falo algumas coisas de maneira irônica lá nas pregações, aí o tem que pessoal avisar. xinga a gente. É. Eu falo, gente, mas isso era ironia, ninguém avisou. Então, É por isso. Mas Então, esse é o fundamento da ironia, inclusive. Puxa, Não, e depois eu sou carrasca. E você que fala que tá que nem o cara do CSI que tem que tirar restos das pessoas. Das pessoas, exata. Agora, assim, tem que ser demitido com justa causa se for pego assistindo Tunísia e Panamá. Que esse vai ser... É verdade. Esse vai ser o melhor jogo. Mas esses dois Tá, estão na Copa? Tunísia e Panamá. Tunísia e Panamá tá na Copa. E o Paraguai não foi. E o Paraguai não foi. Meu a Itália, time não olha, foi. Nem a Itália. Meu time, nem a Itália. Olha aqui, A tem Islândia foi. A A Islândia. Quer dizer, virou um relaxo, né? o Alex Tiramisu está falando, o chefe da empresa vai estar bebendo assistindo o jogo. Gente, a questão é a seguinte, cada um no seu quadrado, amores. O chefe da empresa e o dono da empresa, eles podem fazer o que eles quiserem, porque eles são o quê? Cargo de confiança e dono. Provavelmente eles vão estar na Copa, inclusive, né? Provavelmente eles vão estar na Rússia. Porque eles são o dono e são o chefe. Se você foi contratado para trabalhar, ou você tira férias, ou você tem um acordo, ou você vai ter que trabalhar. Não vai ter jeito. Ou entra naquele negócio que eu vi outro dia, que tá vendendo no Mercado Livre no OLX, que ele ingessa você e dá atestado de 15 dias para jogo da Copa. Como? É um serviço? Posta o link. Um braço, pra uma perna. gente. Tem link. Não é de Jesus, isso não pode. Quem é que define nesse mundo pós-moderno o que é e o que não é? Olha, Não é? Olha, gente, Pós-modernidade. tô vendo que tem uma igreja aí que não vai ter culto em dia de jogo do Brasil. Olha, eu diria que na final o seguinte, da última Copa, acho que não teve. eu vou falar uma coisa pra você. Qual que é o horário da noite do seu... 19 horas. Não é mais 19h30? Não, 19 horas. Agora vocês Pra anteciparam. Facilitar. 19 horas. Por quê? Não. 19h30 é o horário que ele chega. A gente fez uma... Não. Depois do louvor. Não, a gente tem... Louvor tem um povo que se empolga, Se né? empolga muito. Se empolga muito. 50 minutos Ele de não gosta louvor. daquela parte que manda das mãos. É. A gente faz esse horário, 19 horas, porque dá tempo do pessoal assistir o jogo, começa às 4, termina às 6, dá tempo de tomar banho e sair de boa. Deixa eu só aproveitar esse programa aqui, esse primeiro programa, está contando com o apoio da Igreja Presbiteriana Juntamento lá de Piracicaba, que o Marquito está aqui conosco. Né? Vou aproveitar que nós estamos nessa parte mais descontraída, pedir para o Marquito falar em 1 minuto, né, para nós, como é que surgiu o ajuntamento, quem o ajuntamento atinge e como é que estão as coisas lá por Piracicaba. Ok, o ajuntamento surgiu assim, surgiu com o desejo de alcançar um monte de gente que a gente conhecia em Piracicaba, que odiava a igreja, mas quando você falava de Jesus, eles gostavam de Jesus. Você pode ver no Brasil, as pessoas não têm muita crise com Jesus, tem crise com a igreja. Então a gente plantou uma igreja há 11 anos para quem não gosta de igreja. Então é por isso que a nossa igreja não tem layout de igreja, então não tem banco, não tem cadeira, tem arquibancada. A ideia é fazer uma arena, ela é toda pintada de preto para dar a ideia de casa de shows. Por quê? Porque a gente quer que ele chegue e ele não se sinta, em tese, agredido por parecer igreja. Porque eu estou querendo alcançar alguém que não gosta de igreja. Então, basicamente isso. A gente começou com uma banda de rock, de um rock assim... Leve. Eles gostavam de Cannibal Corpse, porreria, esse tipo de coisa que a gente até indica para não procurar no Google. E assim, os quatro principais grupos formadores da nossa igreja foram os músicos, roqueiros, homossexuais, ateus e espíritas. Então, basicamente, a nossa igreja foi formada por esse pessoal. E é isso, a gente está lá em Piracicaba hoje, tá um processo legalzinho lá. Quantos cultos hoje? 2 cultos no domingo, 10 horas da manhã e 19 horas.
19 horas, todo- depois do jogo. Depois do jogo. Depois da rodada. Exatamente, Depois da depois da rodada. A gente já chega, já comenta, já É. faz ali uma... Uhum. Então é isso. Então, basicamente é isso que a gente não fez nada para agredir. É tudo estratégico. E aí o pessoal fala, não, mas vocês fizeram isso, é um layout que agride. A pergunta é, agride quem? Ah, agride crente. Então, mas eu não quero alcançar o crente. O crente ele já está alcançado. Que ele seja abençoado Tá na igreja seguindo a dele. sua- Então, a gente quer alcançar outras pessoas. Né? Nosso trabalho tem a visão de alcançar. E hoje, aqueles que quantos não se reúnem lá em Hoje, Piracicaba? hoje, mais ou menos 220, Nos dois 230 cultos. pessoas nos dois cultos. Juntando os dois cultos. Legal. Eu já tive a Nossa. oportunidade de estar lá, é realmente muito, muito interessante. O som é bem agradável, bem alto. O som continua alto. É bem alto. Eu senti meio passive-aggressive essa colocação. Eu não achei educado. Não, tô Sad brincando. but true. Mas aqui tu sabe. eu Ele comentou, já acho bom. ele comentou a insanidade de me chamar pra falar lá uma vez. Eu nunca mais voltei depois. Não sei porquê. A gente perdeu algumas pessoas. Então a gente achou melhor que não. Não, né? Pra não baixar o quórum. Não baixar. Não, mas o nosso pessoal, assim, é estranho dizer isso, porque as pessoas chegam lá e falam, tem muito tatuado, tem um pessoal que tem um layout diferente do que geralmente a gente encontra na igreja. Mas eu sempre falo para as pessoas, deem 2 domingos para as pessoas mostrarem que elas são normais, que elas se amam, que elas amam Jesus. O duro é lidar com preconceito, né? A gente já ouviu cada coisa absurda a nosso respeito, né? Não sei se eu nem posso falar aqui, mas... Mas sabe que é uma coisa assim que eu também vejo muito assim sobre mim, por exemplo. Porque as pessoas acham que quem tem princípios tem um determinado layout. Que é isso que a gente está falando desde o começo, de se acreditar em capa de livro. Sim. E as pessoas se deixam enganar muito por quem tem um layout e não tem princípios. Mas é a história do leite de saquinho. Quando veio o leite de caixinha, todo mundo achou que não prestava. Porque é uma forma diferente de se apresentar uma mesma coisa, ou não necessariamente uma mesma coisa, mas um outro jeito de se apresentar. Eu não preciso ser assim. A gente tem que tomar cuidado com o layout, né? Porque me parece que no Brasil os embalagem. maiores bandidos usam terno e gravata. São né? embalagens maravilhosas, né? Embalagens italianas, de recorte ajustado, né? Slim. Sob medida. Sob medida, né? De alta costura, né? Então, essa questão da embalagem rende até assuntos aí para... Então, a gente sofre esse preconceito lá, mas a gente já se acostumou também. Depois de 11 anos, o Baez me deu um dos melhores conselhos, porque eu entrava em muita crise no começo. Às vezes eu mandava mensagem para ele, o pessoal tá enchendo a paciência. Ele falava assim, continua o seu trabalho, faz o que Deus te chamou para fazer e... Sério que eu falei Toca o isso? barco. Toca o Olha, barco. Então tá. bonito. Que bom. Aí eu parei de me preocupar com as pessoas que... Um daqueles almoços. Foi um daqueles almoços. Exatamente. Regados a muito... Molho barbecue. Agrião e chá palmito. de hibisco. E chá de hibisco, exatamente. Eu imagino. A questão é essa, é pensar que a mensagem tem que chegar. Exatamente. Né? Você Com fidelidade. Com fidelidade. Com Relevância. verdade, com relevância, com coração. Contextualizada. Porque é um Sim. grande problema das igrejas hoje. Elas estão vivendo e falando em 2018 como se estivessem na década de 70. Isso. Ou antes. Ou antes. Não, antes. Aí, eu não... Essa frase já foi dita tantas vezes que não dá para saber quem a disse pela primeira vez. Mas alguém disse que é muito triste notar que muitos pastores estão respondendo corretamente as perguntas que ninguém mais está fazendo. E a gente precisa mudar isso. É lógico. É verdade. Né? E é loucura a gente tentar ter resultados diferentes praticando os mesmos métodos. Né? Então... São 13h50 agora. Tem mais, falando em preconceito, tudo isso, tem uma notícia em especial que a gente levantou. Vou pedir para o Fernando falar sobre essa questão de preconceito, muito interessante, do que mostra como isso é algo absolutamente maluco dentro da sociedade brasileira. É uma notícia que está mexendo muito com o dia de hoje, né, na imprensa, que tem a ver com uma cantora que eu particularmente acho ela fantástica. Já tive a oportunidade de entrevistá-la uma vez, que é a Fabiana Cosa, que teve que renunciar
ao papel da Dona Ivone Lara, grande sambista que morreu recentemente, no musical Dona Ivone Lara, Um Sorriso Negro, depois de ter recebido críticas que, vejam, ela não é negra o suficiente. E isso porque É um negócio absurdo. ela é negra, Sim, conhece o repertório da Dona Ivone Lara Sim. como poucos e é amiga da família. E ela escreveu uma carta, não dá pra gente ler inteira, que é super longa, uma carta lindíssima, que ela diz: renuncio por ter dormido negra numa terça-feira e numa quarta, após o anúncio do meu nome como protagonista do musical, acordar branca aos olhos de tantos irmãos. Renuncio ao sentir no corpo e no coração uma dor jamais vivida antes, a de perder a cor e o meu lugar de existência, ficar oca por dentro. E eu acho de uma outra parte da carta que eu achei fantástica, que ela diz que renuncia ao papel pela Dona Ivone Lara, porque ela precisa de paz. Ela não quer que fique mexendo nesse assunto e tire a paz que merece Dona Ivone Lara e sua família. Até porque esse musical era para ser uma homenagem. E parece que ela foi indicada ao papel pela família, né? Pela família. Sim. O André, para a família da Dona Ivone, né? A Eliana, enfim, o pessoal que gostaria de vê-la nesse papel. Então ela prefere até sair de cena. Assim, olha, esquece tudo isso, gente. Porque olha a guerra que nós estamos provocando, né? Apenas para o que seria uma homenagem. E ela também deixa claro que ela está fazendo isso pensando no bem do movimento que faz isso contra ela. Sim. Olha que dignidade, né? Que dignidade, que desprendimento, né? Porque se talvez outra pessoa, e não julgo, não, agora que eu quero mesmo, agora eu vou fazer isso aqui, não vou renunciar, vou mostrar que eu sou realmente e que eu tenho as condições para isso. Ela repensa e acha melhor, não, tirar o time de campo. Eu vou tirar o time de campo, não por mim. Ela não se questiona como artista. Né? Até porque não há questionamento é irretocável. nenhum nesse sentido. Nenhum nesse sentido. E provavelmente ela tem muita noção disso. Sim. A última frase da carta eu acho fantástica, né? Renuncio porque, como escreveu meu amado amigo Chico César, alma não tem cor. E a gente chega lá. Até quando a gente vai ter que ficar reforçando isso, Exato. né? Assim, que existe um preconceito danado contra os negros no Brasil, tratado da forma mais canalha e hipócrita que se pode tratar, isso existe. Inegável. É inegável. Aí as pessoas falam assim, não existe, isso já foi superado. Tá, Não. Pega qualquer empresa grande, qual é o chefe? Quantos chefes negros tem? Não põe, não chamam para cargo de chefia. Não vai colocar em cargo de chefia porque ele não quer mandar um cara que é negro na reunião com os outros diretores. Quando você vai com o cara que é negro no restaurante, com a mulher que é negra, o cara que é negro eles acham que é manobrista. Eu tenho amiga que é negra, eles sempre acham que é minha babá. É assim mesmo. A mãe que é negra, se o filho é mais branco, ela vai pegar o filho naqueles parquinhos de shopping. Eles falam, não, a babá não pode pegar, tem que ser a mãe. É assim. E aí a pessoa fala, não quis ofender. Como assim não quis? Já ofendeu? Já ofendeu. O problema não é a pessoa se sentir ofendida ou não, porque não se sente ofendida. É o comportamento. Às vezes ela nem pensou, vou ser racista, ela já é. Não é assim, eu não quis ser racista. Não é questão de querer bem. Não é algo que você faz agora e depois guarda de volta. Né? Isso. Eu não quis ser racista. Eu não quis ser magro. Eu não quis ser gordo. Eu não quis ser alto. Eu não quis ser baixo. Ser não é uma questão de querer. É um estado, né? Agora, estado. Hoje estou racista. Né? Não é assim. Esta segunda-feira eu vou sair racista. Aí Cuidado. aqui tem um pessoal, é vitimista. Não é vitimista. Não é vitimista. A questão é, reagir à violência, as pessoas falam que é vitimismo agora. Por exemplo, a pessoa que é negra foi desrespeitada, ela reage. Aí quem agride fala, mas eu não quis ofender. É o seguinte, foi pego em flagra, nego. Foi pego em flagra fazendo uma coisa que não devia. Não tente agora fingir que não está fazendo. Por exemplo, a Nielsen Pesquisas. Há 80 anos, nos Estados Unidos, pesquisa o mercado dos negros. Até hoje no Brasil não pesquisa. Por quê? Porque não precisa. Aqui a opinião de negro não conta. E é verdade. Que é uma coisa mais sintomática do que isso, de você não precisar de uma empresa que pesquise a opinião dos negros.
Não precisa, porque é uma opinião que não é levada em conta. Se precisasse, se fosse levada em conta, pesquisava porque mexia no bolso das pessoas. Sim. Então, assim, isso existe. Agora, não venham determinados setores do movimento negro querer escolher qual é a cor, qual é a tonalidade de pele da pessoa, querer ser dono do que fala o movimento, querer ser dono do coração das pessoas e querer impedir as relações entre as pessoas. Aqui a Edneia Santos Cerqueira está falando, e olha, isso porque somos mais de 50% de afrodescendentes. E as pessoas dizendo, no futuro o ruim vai ser branco e hétero. A minha defesa é só o seguinte, que acabe a cota do branco e hétero. Eu sou pelo fim das cotas no Brasil. Porque você tendo esta cota de branco e hétero, que é uma cota para só 20% da sociedade, a gente criou uma sociedade medíocre de empresas que não são competitivas. Se você parar com essa cota, você vai ter mais cérebros no mercado. Por exemplo, cristão tem dificuldade em empresa. Por que cristão tem dificuldade em empresa? Porque não vai naquelas festinhas dos empresários. É homem de família. Não Exatamente. vai. Então, eles não querem promover. Por quê? Porque a mulher do outro diretor fica falando, ué, mas por que o fulano já estava em casa essa hora e você fez serão? Não tinha uma reunião de diretoria? Vocês não são tudo da mesma diretoria? Por que ele não precisou ir e você teve que ir? Por que ele estava lá no fim de Ou semana porque com a mulher dele e você ir. não? Por que ele não foi pra pescaria no Mato Grosso? Isso, aquela com o do pessoal feriado da prolongado. Então... Aquela all-inclusive. Isso, exatamente. Então... Mas que as mulheres não podem ir porque é um evento chato, aquela coisa. Muitas reuniões. Reuniões, uma em cima da outra, aquela coisa, e não para. Ué... Né? Então, E se você não entra no processo, você tá fora. Tá fora. Você já sai... já sai em desvantagem. Já sai em desvantagem. A largada foi e teu motor apagou. Aí eles vêm com aquela conversa. Não, é porque aqui a gente não pode manifestar assim, os valores religiosos porque é um Estado laico. Estado laico é o oposto. É você poder viver de acordo com seus valores. Exatamente. 100% do tempo. É isso, você pode professar sua fé da maneira como você quiser, você pode... Enfim. Há um pouco de bagunça com o termo Estado laico para Estado ateu, né? Sim. Isso. É uma confusão que eu não sei se é sem querer ou se as pessoas querem que mantenha essa confusão mesmo. Né? Agora, gente, sendo rápido, qual a pior coisa que pode acontecer pra gente? É ter Jesus do lado. Porque Jesus do lado é o cara bonito e você é feio. Então, o que você tem que fazer com alguém muito bom que está do seu lado? Você tem que matar esse cara. Sim. Você tem que acabar com ele. Então, quando a gente olha para isso acontecendo, isso é reflexo do que a gente espiritualmente faz. Você não olha para alguém que, em tese, está fazendo algo legal, como valorizando a família, e fala, poxa vida, eu preciso parar de desvalorizar minha família e agir como esse cara. Não, tem que matar esse cara. Porque esse cara tá acabando com todas as desculpas em casa que eu poderia apresentar. É isso mesmo. E é o que a gente tem visto aqui no Brasil e o que a gente mais vê dessas reações muito furiosas que surgem toda árvore que dá fruto, em vez da pessoa querer ou ter frutos parecidos ou aproveitar daquele fruto, quer tacar pedra. A gente precisa aprender a virar a chave aqui. Ou mentir que tem bicho. Gente, entramos nos nossos últimos 30 segundos, são 13 horas e 59 minutos em São Paulo. Eu quero agradecer muito a presença do Marquito conosco nesse primeiro programa do Rádio Ação. Foi muito legal ter você aqui. Né? A Madeleine Lasco, o Fernando Martins e o Arthur. Nesse primeiro momento, vamos caminhar aí com esse programa, com essas ideias suas. Marquito, 30 segundos para você se despedir. Quero deixar o meu abraço para todo mundo e assim que você for para Piracicaba, você que está nos ouvindo, você tem 2 compromissos. Comer a melhor pamonha do Brasil, e agora eu ganhei alguns inimigos, e visitar lá a Igreja Presbiteriana Ajuntamento, Rua São João, 1411, Bairro Alto. Madeleine, Fernando? Valeu, gente. Muito bom. Até segunda. É isso aí. Brigadão, gente. Até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Um beijo a todos. Muito obrigado. São 14 horas e
36 segundos em São Paulo. Este é o Rádio Ação. Até a próxima. Tchau. Rádio Ação, com Eduardo Baez, Madeleine Lasco e Fernando Martins. As notícias da semana e a cosmovisão cristã.